Olá, amigos da TVL, estamos aqui para mais uma edição do TVL Esporte. Hoje destacando, enfatizando o handebol, uma semana importante das meninas de Blumenau na Liga Nacional, mandando seus jogos aqui no ginásio do SESI em Blumenau, e também a bela classificação dos meninos, o pessoal do basquete masculino indo para a fase semifinal do Campeonato Catarinense. Vamos tratar de futebol e outros assuntos no TVL Esporte a partir de agora. Por isso convidei o Matheus Herzog, ala pivô da equipe masculina de basquete. Prazer tê-lo aqui. Prazer, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Se vierem outras, eu estarei aqui de novo. Vamos conversar. Graciano, depois de passar por Cascavel, agora uma caminhada de uma semana cheia, aí, com exceção da quinta-feira, que é o dia de folga, né? A segunda etapa vem bem mais complicada. São 2 vagas, 5 equipes qualificadas aí, batalhando para ficar entre os 4 melhores do Brasil de novo. Não foi tão difícil assim para ganhar das meninas lá de Cascavel. O equilíbrio maior foi no jogo anterior com o Concórdia, que já é um clássico, digamos, em Santa Catarina. Só que acho que com o nosso resultado diante de Concórdia, quinta-feira, e Cascavel perdendo para Caxias, então elas já não tinham mais chance, talvez elas tenham vindo um pouquinho mais desanimadas e a gente conseguiu impor bem o nosso ritmo, vencendo até com certa facilidade. Matheus, vitória contra o Avaí, né, que é o time de Floripa do basquete, 69-37, um jogo tranquilo, né, para vocês? Sim, uma vitória convincente, né, porque o jogo lá que nós fizemos em Florianópolis, né, foi um jogo que nós, pelo nível da nossa exigência, nós vencemos, né, de 10 pontos, ali 15 pontos, mas não foi um jogo convincente. Então, aqui em Blumenau nós conseguimos mostrar nossa força e acredito que foi uma vitória muito mais convincente que a anterior lá em Floripa. Jogou no ginásio de Ipiranga. Aquele amante do basquete está voltando para lá, está acompanhando o time? Sim, está aumentando gradativamente, né, a presença do público lá no ginásio do Ipiranga. Então, a gente espera que só aumente isso, né? Porque agora tá chegando na reta final do campeonato. E o desafio é Joinville, uma parada difícil. Sim, Joinville é o time que está bem preparado, ele vai jogar o NBB, né? Eu trouxe alguns reforços, então esse é o time a ser batido mesmo no campeonato. Graciano, começa nesta terça-feira, 19 horas. Ainda bem que eu acho que na hora do jogo do Brasil com o Chile já acabou o jogo do handebol, né? Vai ficar ali na estica. Acontece, quem gosta de futebol assiste Brasil e Chile, quem não gosta assiste Blumenau e Rio Negro do Amazonas, que é nosso jogo de estreia aí às 19 horas. Às 17 horas tem a preliminar, que é entre o Pinheiros e o Força Atlética de Goiás, mais ainda a equipe do AESO de Pernambuco, que completam a chave aí dos 5 para disputar essas 2 vagas aí para o Final Four. Eu falei do jogo da seleção, porque começa às 8h30 nesta terça-feira contra o Chile. Daqui a pouco vamos, inclusive, apresentar a última rodada dessa fase de classificação para a Copa da Rússia, aqui do continente. O Brasil, que tranquilamente está na Copa do Mundo da Rússia, já garantiu de maneira antecipada a classificação. Quem está ainda ameaçada é a Argentina. Mas, além desse jogo já diante do Rio Negro, tem os outros jogos na sequência. Tem na quarta, folga. Quinta, joga sexta e sábado. Exatamente. A gente joga na quarta-feira contra a equipe do AESO de Pernambuco, na sexta contra a Força Atlética de Goiás e no sábado contra o Pinheiros, o único jogo às 17 horas, então. Os outros todos os jogos são às 17 e às 19. Só no sábado que será às 15 e às 17 horas. Mais do que justo o Blumenau, na qualidade de mandante, fazer o jogo de fundo, né? Sim, a gente sempre fazendo jogo de fundo. E se tudo der certo, chegando lá no sábado já classificados. Entrada franca? Entrada franca, convite a todos. Estamos tendo um bom público dentro do SESI, em todos os jogos da Liga. E isso nos deixa bastante felizes. E agora vamos precisar bastante da torcida aí, porque vai ser uma caminhada bem árdua. São 2 chaves, né, de 5. Exato, a nossa chave e outra chave, se Concórdia está sediando, onde estão os segundos lugares da Conferência Norte e Centro-Oeste, o segundo lugar da Conferência Nordeste e o São Bernardo, que foi o campeão da Conferência Sul, e Concórdia. E por que aconteceu essa mudança de Concórdia e Blumenau fazerem a sede de um número determinado de jogos na mudou-se, o ano passado foi colocado em mata-mata. Então vinha uma equipe do Nordeste
para jogar com uma equipe aqui do Sul. E em 2 jogos e se matava. Esse ano mudou-se a confecção da Liga Nacional, colocando-se essa segunda etapa, onde classificava-se 2 de cada conferência e 4 aqui do Sul, e aí confeccionando uma nova chave, para que haja mais jogos, haja mais divulgação, e Concórdia pediu sede dessa nova etapa, e nós também pedimos sede agora na semana passada, quando a gente estava matematicamente classificado. Confirmando, dos 5, quantos passam a próxima fase? E desses 5 aqui, quais são os 4, entre os 4, o que mais pega nos confrontos com o Blumenau? Eu acho que classificam 2 de cada fase, de cada chave. E a gente vai ter, claro, o jogo contra o Pinheiros, já perdemos no primeiro turno para eles, lá em São Paulo. E a equipe do Aeso também é uma equipe jovem, bastante bem estruturada e que vai ser um jogo bem difícil, né? Força Atlética também vem bem por ter ganho a Conferência Centro-Oeste. E Rio Negro é uma equipe mais imatura, é a nossa estreia, mas é uma equipe que vem cheia de vontade aí para querer ganhar alguma coisa. Foi a campeã da Conferência Norte, vem aí disposta a fazer alguns tropeços aí nos favoritos. Que significa dizer que não haverá moleza. A gente acredita que não haverá moleza, não. São jogos fortes e a gente tem que estar rodando bastante a equipe. Temos alguns probleminhas de lesão. Na semana passada perdemos 2 jogadoras importantes e que a gente ainda não sabe se a gente vai tê-las à disposição essa semana. Matheus, e o basquete? A gente já falou aqui que o compromisso, a federação deve se manifestar essa semana para decidir as datas, mas deve ser nesse mês ainda, né? Vai ser definido entre 17 e 18, o primeiro jogo aqui, e depois serão 2 jogos lá em Joinville. Porque é a melhor de 3, né? Melhor de 3. A não ser que uma das equipes ganhe as 2. Isso, aí o terceiro jogo não é preciso, né? Não vai ser preciso. Lógico. Obviamente. Pois Joinville é o maior adversário atual do Blumenau? Como eu falei, sim, Joinville já tem uma rincha, assim, né? Uma rivalidade. Rivalidade que não é de hoje, né? Já vem de anos, 15 anos. É histórico esse confronto. É histórico, desde a época que o Blumenau era Ipiranga, né? Desde a época que o Serjão era jogador. Que o Serjão era jogador, exatamente. Então já faz algum tempo, né? Muito tempo. E é um jogo sempre um jogo equilibrado, sempre um jogo equilibrado. Ô, Matheus, falando no Serjão, ele é tipo Graciano, assim, pega junto, na hora de reunir a galera, fazer a festa, brincar, tem esse jeito legal, mas na hora de pegar no treino... O Serjão é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, maior admiração. Eu compartilho de alguns pensamentos iguais aos dele, certo? Então, ele tem uma atitude muito proativa, assim, ele quer fazer acontecer, entendeu? Então, isso é muito importante. Tudo que você for fazer, tem que fazer bem feito. Então, isso ele prega pra gente, né? Se você está focado ali na quadra, aquelas 2 horas que você está na quadra, esteja ali. As outras 22 horas fora da quadra, ok, beleza? Mas 2 horas esteja ali. Não se desvirtue o pensamento para outras coisas, não. É ali. Então, isso é importante você agir dessa forma para atingir objetivos maiores, enfim. Objetivos alcançados, que é essa classificação agora para o quadrangular, né, para a fase semifinal, porque são 4 equipes que vão para essa reta final do estadual masculino de basquete. Blumenau já buscando mais um título, tem uma certa história positiva, né, na disputa. Agora, é claro que vai depender também desse jogo com o Joinville para chegar à final, tem que passar necessariamente. Eu acho que Joinville e Blumenau essa semifinal é uma final antecipada. A gente... Não é, não? Olha, não sei, porque no outro lado tem Brusque e Joaçaba, então 2 equipes que vêm bastante forte também, então a gente não pode desmerecer o trabalho deles, né? Fazer um trabalho muito sério, então eu acredito que é um jogo duro. O Joinville é o campeão atual, né? O campeão não sei, mas ele é o que está na Liga Nacional. Então é um adversário duro que a gente está se preparando intensamente para enfrentar eles, né? A parte física, a parte ali também emocional dos jogadores, o convívio entre os jogadores, isso é muito importante. A equipe nossa que está se formando, que se formou ali, não é de hoje, já vem se formando há anos, então isso é muito importante.
a afinidade entre os jogadores, né? Ninguém fala mal um do outro, lado O não. grupo está fechado. É um grupo extremamente unido, então isso é um fator muito importante, eu penso. E o time não começou muito bem lá na fase de classificação. Depois, com os jogos foi melhorando, alcançando os resultados, A deu fase de tranquilidade. classificação, Lá no começo do campeonato, né, da temporada. Agora que parece estar mais unida, está forte. Então, a gente é natural isso, em qualquer modalidade. Eu acho até o entrosamento acontecer, o condicionamento o físico. importante é a parte psicológica também, não né? somente a parte física, mas a parte psicológica é um ponto muito importante. Se você entrar com o pensamento, o jogo vai ser fácil, né? Não funciona dessa forma. Tem zebra no basquete? Zebra no basquete? É. Difícil, mas tem, ocorre. Tem no handebol, sério? Mais difícil, quanto maior é o score, mais difícil ter zebra. Por isso que é tão comum a zebra no futebol. Né? Futebol 0-0, você joga por uma bola, né? Tantos técnicos aí no Brasil jogando por uma bola. Se a gente precisa pensar em jogar por uma bola no basquete, no handebol, nós estamos perdendo, né? Já saímos perdendo. Por falar em futebol, nós tivemos no final de semana uma partida antecipada de uma rodada do campeonato, a 28ª da Série A, e o Cruzeiro venceu a Ponte Preta no sábado à tarde por 2-1. A próxima rodada, a 27ª, começa na quarta, termina na quinta-feira, porque essa data do final de semana foi reservada, chamada data FIFA, nesse intervalo das seleções que disputam vagas para a Copa do Mundo da Rússia. E, claro, então o Campeonato Brasileiro será retomado no meio desta semana, repito, na quarta-feira. Mas a Série B teve bola rolando no final de semana. Nós tivemos a derrota do Figueirense, perdeu o jogo em Lucas do Rio Verde para o Luverdense por 3-0, e o Figueirense venceu o Londrina, o campeão da Primeira Liga, que ganhou do Atlético Mineiro nos pênaltis na semana passada, né? O Criciúma venceu por 2-1. Nós temos aí a classificação e também os jogos da Série B, porque a próxima rodada da segunda divisão do futebol do Brasil já começa nesta segunda-feira, 20 horas, no Beira-Rio, Internacional e Brasil de Pelotas. Depois os jogos seguem na sequência, né, no dia 13, sábado e na sexta-feira. Chama atenção para o jogo do Figueirense contra o Santa Cruz, 4h30 de sábado, em casa, no Scarpelli. O jogo ainda do Figueirense contra o Santa Cruz, como dissemos, e o Criciúma, que joga com o Paraná Clube, Paraná que vem num crescente. Vamos virar a página, Gustavo, para atualizarmos a classificação dessa Série B do Campeonato Nacional. O Internacional tem 54 pontos, América Mineiro 51, Paraná 49, Ceará 48. Seriam os 4 hoje classificados para a Série A do ano que vem. Tem muita bola para rolar ainda. O Criciúma está em 8º com 42, e olha o Figueirense com a derrota para o Luverdense, mudou de lado. O Luverdense é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 34, e o Figueirense o primeiro dentro dela com 32. O Guarani, que começou bem o campeonato, está aí correndo risco de rebaixamento. O Goiás, que já desfilou na Série A, né, está também numa posição incômoda. E olha só, 2 pernambucanos, Santa Cruz e Náutico mais do que o Santinha, correndo risco de rebaixamento. Definidos os 2 finalistas da Série C do Campeonato Brasileiro, no final de semana, a classificação do CSA, que vai disputar com o Fortaleza. Fortaleza que passou pelo Sampaio, e o CSA que empatou, mas tinha ganho a primeira partida do São Bento de Sorocaba por 1-0. Então Fortaleza e CSA vão decidir o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Nós vamos fazer um breve intervalo e depois vamos voltar aqui com o Matheus do basquete, com o Sérgio Graciano do handebol, para falarmos mais sobre estas modalidades e também de outros assuntos aqui no TVL Esportes. Até já. A bicicleta. Até pouco tempo atrás, um dos principais meios de transporte, e hoje para muitos apenas uma alternativa. Para mim, é um potencial enorme de qualidade de vida, educação ambiental, saúde, esporte, lazer, inclusão social, ocupação de espaço e percepção da cidade. Como dizia o Boas, de bicicleta olho nos olhos das pessoas pelas quais passo e as cumprimento como amigos. De bicicleta vejo o rio e suas dinâmicas na marés. Viva a bicicleta, respeite quem pedala. Estamos
Estamos de volta na sequência do TVL Esportes. Está aqui o Matheus, que é ala pivô do basquete de Blumenau, Sérgio Graciano, já figura conhecida, né? Com passagens agora pela seleção brasileira, foi para o Pan-Americano, esteve na França, agora esse mês que A passou, gente entrou na comissão técnica, eu fui como técnico interino para o Pan-Americano em Buenos Aires, e fomos campeões. E agora assumiu o espanhol, o Jorge Dueñas, e eu vou ficar no comando junto com ele, auxiliando ele, pelo menos até o final do ano, onde nós temos o Campeonato Mundial na Alemanha. Tivemos uma fase de preparação agora na França, uma semana de treinamentos com as meninas, com 2 jogos com a seleção francesa, que é vice-campeã olímpica, foi vice-campeã olímpica aqui no Rio. Perdemos o primeiro jogo de 2 gols de diferença e empatamos o segundo. Então acho que estamos tentando implantar uma filosofia um pouquinho diferente, tentando manter as coisas boas que foram feitas dentro da seleção com as meninas, mas algumas coisas que nós temos que melhorar se a gente quiser voltar a ter resultados positivos aí no próximo ciclo olímpico. E foi contigo o outro que está a serviço do esporte de Blumenau, o Fausto, né? Exato, o Fausto também, agora é o preparador físico da seleção olímpica e fez um bom trabalho já, o espanhol gostou bastante dele, deve permanecer aí nesse próximo ciclo olímpico. E das meninas da equipe de Blumenau, quem é que está aí como promessa que daqui a pouco pode ir com vocês para a seleção? Não sei se para esse ciclo olímpico teria alguém aqui nessa equipe, né? Mas nós temos algumas meninas aí que estão vindo das categorias de base, que a gente já vislumbra aí para os próximos 2024, próximo ciclo, onde elas vão fazer essa base aqui. Outras, exato. Né? Já tivemos Ana, Fabiana, Eduarda, todas passaram por aqui, Jéssica, Maiara, enfim, uma infinidade de meninas que passaram por aqui, amadureceram na Europa e depois chegaram a defender aí o Brasil em mundiais e Olimpíadas. Matheus, o grande sonho de qualquer atleta, independente da modalidade, é a seleção, né? É a seleção brasileira. Daí, para isso, você tem que se dedicar ao máximo, né? Tipo, abrir mão de qualquer outra atividade extracurricular, somente se dedicar ao esporte, né? Então, aí você consegue. Realmente você consegue. Eu acredito né? Na minha filosofia. Agora, se não houver dedicação suficiente para isso, não vai acontecer isso. Você está no basquete há muito tempo? Estou no basquete desde os 12 anos. Estou com 23, 11 anos já. Parece 11 pouco, anos. mas já é um bom tempinho, né? Já é uma estrada. Mas começou na base aqui em Blumenau, né? Não, eu comecei lá em Torres, na minha cidade. Na escola mesmo. Eu não participei de base, assim como é aqui no Ipiranga, né? Eu jogava na escola, então é um nível mais baixo. E aí, com 17 anos, eu joguei por Sombrio os joguinhos aqui de Santa Catarina, ali em Caçador. Aí o técnico de Blumenau, do Sub-18, dos joguinhos, o Christian Hari, ele me viu e aí eu e mais um outro atleta, Sombrio, e convidou nós para fazer parte da equipe no ano seguinte. E foi assim que eu vim para aqui. Veio para cá. Eu vim para aqui. Vem cá, quem é o teu ídolo no basquete? O ídolo no basquete, tem alguns, mas eu penso sempre no Dennis Rodman, porque ele era um cara que ele não pontuava muito, certo? Mas ele era muito esforçado em outras funções, que não seja só pontuar. Porque pontuar no time do Dennis Rodman naquela época já tinha o Michael Jordan, o Scott Pippen, então a função já estava nesses dois, né? Então precisava de mais jogadores para você compor um time, né? Defesa, rebote, porque não é só feito de pontuadores. Então ele é uma figura... Uma referência, né? Uma figura que Pois mas nós temos um cara que passou ali pelo Ipiranga, fez história e está na Ricardo NBA. Probst. Não, o Thiago Splitter. Com certeza, o Thiago Splitter... o cara também fez história, lógico. Sim, o Thiago Splitter foi uma figura... Eu conheço ele, não de ser amigo, mas eu já conversei com ele e com o irmão dele, então isso é uma coisa incrível para o esporte aqui de Blumenau mesmo. Eu só demonstro todo o meu respeito por ele e espero que ele continue se dedicando e siga a carreira dele. E acaba sendo um espelho. Você olha lá na quadra, chega lá no Ipiranga, poxa, foi daqui que esse cara saiu. Com certeza. E ele treinou com o Serjão, né? O Serjão e o Christian, eles moldaram o Thiago, né? Então, tem o dedo deles ali na pessoa que o Thiago se tornou. Então, é muito gratificante mesmo treinar onde ele treinou, fazer parte da equipe onde ele fez. Eu só sou grato a isso. É uma inspiração, né?
Com certeza, com certeza. Nós falávamos há pouco sobre a seleção brasileira, né, lá no bloco anterior. Vamos falar então dos jogos desta terça-feira, a última rodada da fase de classificação aqui da América do Sul para a Copa do Mundo da Rússia no ano que vem. O Brasil já está classificado. Os jogos todos começam às 8h30 da noite no Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai e Venezuela. Lá no na Arena do Palmeiras tem Brasil e Chile. Lá no Equador, em Quito, Equador e Argentina, esse é o jogo que pega. Peru e Colômbia jogam em Lima. No Estádio Centenário, em Montevidéu, tem Uruguai e Bolívia. O Brasil está classificado, 28 pontos. O Uruguai tem 28, o Brasil, como eu disse, classificado com 38 pontos. O Uruguai 28, Chile e Colômbia 26, Peru 25. Pelos critérios de desempate, hoje a Argentina estaria fora até da fase de repescagem da Copa. O Paraguai tem 24, Equador 20, Bolívia 14, Venezuela 9. E cá, vocês pensam no Brasil entregar o jogo para deixar a Argentina fora da Copa? Ou tem que ser jogado sério o jogo e fazer a parte do Brasil? Não é da filosofia do Tite fazer esse tipo de coisa. Tanto é que ele está montando uma equipe forte, a base do Brasil. Senão ele poderia... alguns jogadores como o goleiro, até para só o goleiro, o quem resto né? é quem ele está botando sempre, quem ele está trabalhando. Senão ele poderia, até como desculpa para... vamos testar jogadores para entregar, mas não é da filosofia do Tite, eu tenho certeza. Não é do tempo do Matheus, mas é do seu e do meu tempo, né? Aquela Copa de 78 até hoje ninguém esquece. Sim. São coisas do futebol. E a Argentina fez 6-0 no Peru para tirar o Brasil da Copa da... Coisas do futebol, infelizmente. Tu também tem essa rivalidade que fique de lado, o Brasil tem que fazer Com certeza, você tem que entrar para fazer o seu trabalho da mais bela forma possível, melhor forma possível, e independentemente se vai afetar o terceiros ou não. Você tem que buscar vitória sempre. Não há dúvida de que o Tite arrumou a seleção, né? Eu acho que assim, ele estaria classificado sem os pontos do Dunga, né? Pois é. Então, só ali ele já estaria classificado. Fora da Copa. Exatamente. Então, é um cara que sabe o que quer, sabe implantar uma filosofia, sabe vender o peixe dele, os atletas, né, compraram a ideia dele. Eu acho que a seleção está bem encaminhada. Né? Se vai ser campeã, se não vai, é outra coisa, porque é muito difícil, muito tempo, né? Falta tempo. Às vezes nós montamos seleções fenomenais e não conseguimos vencer, como foi em 82, e já tivemos seleções aí que doía de ver, né? Mas foram campeões. Foi campeão, mas... Exato. Né? Fazendo lá meia dúziazinha de gol e tá tudo certo, mas fomos ganhando nos pênaltis, outros, né? E fomos campeões. E no final, infelizmente, ainda para o brasileiro que vive de títulos, o título é que importa. Né? Olha, Sérgio Matheus, no final de semana, Blumenau jogou no sábado e jogou no domingo no futsal. No estadual, perdeu o jogo em Chapecó para Chapecoense no sábado por 4-2. Ontem, em São Lourenço do Oeste, pela Copa Santa Catarina, acabou empatando o jogo com o São Lourenço em 4-4. E agora só volta a jogar no dia 24, também pela Copa Santa Catarina, aqui em Blumenau, no ginásio do Galegão, diante da equipe de Luiz Alves. A gente falou aqui dos compromissos dessa semana inteira da Liga de Handebol. O Blumenau tendo compromissos nesta terça, quarta, sexta e sábado. O basquete no aguardo, né, da 17 e 18. Da confirmação dessa data para o jogo com o Joinville e tomara que passe para fazer a final. E aí seria mais um título colecionado aí por Blumenau. Tem as meninas de Blumenau também, que tem compromisso essa semana no Vasto Verde, quinta-feira, né? Blumenau e Rio do Sul, 8h30 da noite. Tem jogo com Itajaí na sexta e tem um jogo com Chapecó no sábado. É o estadual feminino também do nosso Camargo em quadra. Isso tudo é uma prévia dos Jogos Abertos, né, Sérgio? Você que é expert já na modalidade, modalidade de handebol, mas está nos jogos sempre. Sim, e ainda temos a ULESC, que está acontecendo em Rio do Sul. Verdade, bem lembrado, começou sábado, né? Começou sábado e a gente está fazendo bate-volta, porque nós temos a nossa equipe das categorias de base também. Então, na medida do possível, quando os horários dos jogos aqui da Liga e das pequenas não coincidirem, a gente vai estar subindo até Rio do Sul para dar uma olhada nas pequenas também, que o nosso projeto de base está muito legal. A ULESC vai até dia 14, né? Vai até no sábado. Nós tivemos a natação com as provas realizadas lá no ginásio da Unisul em Palhoça, aqui em Blumenau a ginástica artística, que foi no SESI, e a rítmica, que foi na ABB, e agora as outras modalidades lá
em Rio do Sul. Agora, em relação aos jogos abertos, o Blumenau vai no handebol favorita, né? Não é Mesmo que não se favorita, diga porque que não há a favoritismo. Concórdia está com uma bela equipe, nós conseguimos fazer uma Mas vitória. E Entre os dois, Itajaí né? está correndo por fora, também está investindo. A gente fez agora a Liga Santa Catarina, nós fizemos um playoff, ganhamos de 4-0 o playoff, mas os jogos todos bastante perto, né? Entre 2 e 7 gols, então não pode bobear, porque a equipe de Itajaí é uma equipe bastante experiente e gosta de jogar jogos abertos, né? Uma equipe copeira. No tempo era Giorama, né, lá? Exatamente. Tinha um tempo lá que era Blumenau e Itajaí. Exatamente. Daí deu uma baixa e agora está voltando e está voltando muito forte. Como no basquete masculino é Blumenau e Joinville. Blumenau né? e Joinville, exatamente. Tinha uma época que o Diocesano de Lages era forte também, né? E qual é a experiência que tu tem de jogos abertos? Eu tenho 3 jogos abertos, né? Eu já fui para 3 jogos abertos, eu ainda sou novo, então agora eu estou tendo mais espaço assim, no time e tal, porque antes você é mais novo, mais jovem, né? O seu espaço é menor, depende do seu talento também, mas enfim, isso é outra coisa. Então, os jogos abertos é uma competição importante. A gente vai entrar diferente do estadual, diferente não por ser importante, mas diferente porque são 7 dias corridos, ali uma semana corrida, então você tem que estar rodando a equipe bastante para que se chegue na final inteiro, né? Me permitam que eu quero falar também aqui, porque aconteceu no final de semana o primeiro jogo da decisão do Campeonato Catarinense da Série B e de virada. O Concórdia bateu o Hercílio Luz, o jogo foi neste domingo lá no estádio Aníbal Costa, na cidade de Tubarão. O Hercílio Luz, que no ano que vem vai completar um século de vida. Vai ser o clube em atividade mais antigo de Santa Catarina. Tem o Carlos Renault, mas virou um clube de lazer. O Carlos Renault que nasceu lá em 1913. Então, o Hercílio Luz é o time em atividade mais antigo, mas está perdendo a segundona para o Concórdia do Mauro Ovelha, que ganhou nesse domingo, repito, por 3-1, e tem uma ampla vantagem agora o Galo do Oeste para administrar o jogo em casa no próximo domingo às 5 horas. Ainda neste final de semana começou a Copa Santa Catarina, que vale vaga para a Copa do Brasil, para o campeão. E o Joinville largou bem na frente, ganhou do Tubarão por 4-2 na Arena neste domingo. E no jogo de Lages, Internacional e Tubarão empataram em 0-0. Na quinta-feira, o Brusque recebe o Joinville e ainda nós vamos ter o outro jogo, Tubarão e Internacional de Lages, lá no Vila Oficinas, no sul do estado. Sérgio, mais uma vez, obrigado por estar aqui, né? Sucesso nessa fase da Liga com sede em Blumenau nessa semana. Obrigado e ratificamos aí o convite ao pessoal. Todos os dias aí, 19 horas, 17 horas começa a rodada, 19 horas... Blumenau está entrando em quadra pela segunda etapa da Liga Nacional, visando aí, mais uma vez, ficar entre as 4 melhores equipes do Brasil. Matheus, sucesso vestindo a camisa do Ipiranga no basquete. Obrigado, eu que agradeço. E quem quiser acompanhar a equipe de Blumenau do basquete, só colocar na internet que vai achar facilmente Basquete Blumenau, a PAB já acha facilmente, consegue se atualizar dos jogos e tudo mais, né? E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do TVL Esporte. A todos, muito obrigado. Até a próxima.